Alô, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você esteja vendo esse vídeo. Eu sou o professor Walter Soares e estou aqui para gravar a minha segunda aula de atualidades para o curso preparatório das Compa, né? Material disponibilizado no nosso canal aí da Pororocacabana, tá? E hoje a gente vai para o nosso segundo assunto, segunda abordagem, onde nós vamos trabalhar a geografia e aspectos gerais do estado do Pará, tá? Vamos verificar aqui na tela o tópico de hoje, como ele está colocado no teu programa, né? Então, o teu programa traz dentro do seu conteúdo temáticas atuais, relevantes e amplamente divulgadas referente à geografia do Pará. Então, ele é específico em cobrar a geografia do nosso estado. E aí diz assim, aspectos gerais do estado do Pará, tá? Então, vamos nessa, que o assunto de hoje é esse aqui, tá? Para começar, nós vimos na primeira aula que o Brasil é dividido pelo IBGE em 5 grandes regiões, né? E nós, enquanto paraenses, o nosso estado, ele é um dos estados da região norte, tá? Nós vamos ver aqui a região norte, tá? Com os seus 7 estados, né? Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, Tocantins, Pará e Amazonas, sendo que o Amazonas é o maior estado da região e é o maior estado do Brasil, e o Pará é o segundo, tá? Então a região norte, a sua imensidão, ela abriga os 2 maiores estados, né, do Brasil, tá? Então o Pará faz parte da região norte. O nosso estado é um estado imenso, né? Como eu já falei, nós temos um estado gigante, embora não seja o maior do Brasil, é o segundo maior. E ele, em 2020, as medidas dele foram apresentadas com mais de 1.245.000, quase 246 mil quilômetros quadrados. Ou seja, é um estado de dimensões continentais, né? O Pará é um gigante, embora, como eu falei, não seja o maior do Brasil, o maior estado do Amazonas, tá? Esses números de dimensões, tanto do país quanto do estado, eles variam em publicações porque eles são atualizados anualmente a partir da base cartográfica de cada município. Então, por exemplo, o Pará tem 144 municípios e a cada ano essa mensuração dos municípios são revisadas, muitas das vezes, de alguns municípios, e isso vai totalizar a dimensão do nosso estado. Então, é por isso que essa informação normalmente vem com um ano em que ela é publicada. Assim como a do país, se você pegar livros didáticos de geografia, publicações relativas ao tamanho do Brasil, você vai ver que os números sempre vão variar, porque o IBGE ele tem um setor dele que faz constantemente essa mensuração. Tudo bem? Então, esses dados aqui são de 2020, são dados bem recentes. Tá? Gigante Pará. Vamos continuar buscando informações do nosso estado, tá? O nosso estado, ele é um estado gigante, né, novamente falando, e a sua população é a maior do norte, tá? Então não somos o maior estado do norte, mas somos o mais populoso. Nós temos aí 8.690.745 habitantes. Isso foi a contagem de 2020, né? A mais recente, por sinal.
A nossa população ela chega a ser quase duas vezes a população do Amazonas. Então, embora o Amazonas seja o maior estado, o Pará é de longe o mais populoso. E mesmo tendo essa população maior na região, a nossa densidade demográfica, ou seja, a distribuição dessa população no território, ela apresenta uma densidade baixa, né? Essa informação de baixa densidade demográfica é uma característica da Amazônia. A Amazônia é uma região gigante e, portanto, ela vai ser uma região pouco povoada. Embora o Pará tenha 8.690.000 habitantes, né, o nosso estado tem uma densidade de apenas 6,9 habitantes por quilômetro quadrado, né? Se você observar o nosso estado, a gente vai ver que algumas regiões têm uma densidade demográfica grande, como é o caso da região metropolitana, o Nordeste paraense, onde a densidade já começa a aumentar, né? O Sudeste, aqui próximo de Marabá. Mas, no geral, a maior parte do estado, essas regiões amareladas aqui, apresentam muitas das vezes densidades abaixo de 5 habitantes por quilômetro quadrado, né? Ao passo que nós temos regiões, como a região metropolitana de Belém, que chega a ter, né, de 1.000 ou próximo de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Tudo bem? Então, densidade demográfica do Pará chegando a 7 habitantes, tá? E vamos continuar as informações, né? O nosso estado, enquanto divisão política, ele é dividido em 144 municípios, já falei para vocês. 144 municípios. Isso quer dizer que nós temos municípios muito grandes, porque o nosso estado é gigante e tem apenas 144 municípios, né? Alguns municípios no Pará são gigantescos. É o caso aqui de Altamira, que é o maior município do Brasil. Município gigante. Ele chega a ser maior que alguns estados, né? E aí, uma informação importante para vocês é: o município é grande, não é a cidade. A cidade de Altamira é uma cidade pequena. São Félix do Xingu é um município gigante, Oriximiná, Almerim, né? Para Pitaituba, são municípios muito grandes, Jacarecanga aqui, tá? Mas a área territorial do município é grande. Suas cidades são pequenas. Tudo bem? Então, a divisão política do Pará, o Pará é dividido em 144 municípios, né? Na região metropolitana, no Nordeste paraense, os municípios são pequenos em termos territoriais. E, na medida que você se afasta da região central, você tem municípios muito grandes, como é o caso de Altamira, que é o maior município do Pará. Tudo bem? Um ponto importante do nosso estado é que ele é cortado pela linha do Equador, né? Professor, isso é importante? Para essa banca é. O nosso estado, ele é cortado pela linha do Equador, que passa no arquipélago do Marajó e no norte do Pará, tá? Ele passa pelo Amapá, você pode ver aqui que a linha do Equador vai passar no Amapá, mas corta também o Pará. Nós temos fronteiras internacionais com a Guiana e o Suriname, tá? Note que o Pará não tem fronteira com a Guiana Francesa, a Guiana Francesa faz fronteira com o Amapá, e o Pará faz fronteiras nacionais com o Amapá, ao norte, faz fronteira aqui com Roraima, faz fronteira com o Amazonas, no oeste, faz fronteira com o Maranhão, nosso irmão vizinho aqui, o Tocantins, no sudeste, e o Mato Grosso, no sul. E o nosso estado tem um litoral de mais de 500 quilômetros quadrados,
banhado pelo Oceano Atlântico. Nós vimos na primeira aula que o Brasil é banhado apenas pelo Oceano Atlântico e o Pará detém parte desse litoral. É bom lembrar que nós temos a gigantesca ilha do Marajó, que é uma ilha fluvio-marítima, tá? E a maior ilha fluvio-marítima do mundo. Uma ilha que tem uma parte dela fluvial, influência do rio. Ela fica na foz do Amazonas. Mas a ilha do Marajó, ela tem uma parte oceânica. Então, ela é uma ilha fluvio-marítima, fluvial e marítima. Tá? Só para algumas informações, o nosso estado é muito rico em minérios, tem uma geografia muito diversificada. Vamos ver aspectos naturais mais lá para frente, tudo bem? Regionalização, uma coisa que a banca gosta muito, né? Nós vamos ver que isso até caiu recentemente numa prova do Instituto OCP. E a regionalização é a divisão do nosso estado. E o nosso estado é dividido em 6 mesorregiões. São as regiões médias do Brasil, são essas coloridas aqui, tá? A menor em dimensão é a metropolitana. Nós temos o Nordeste paraense, que é essa amarela aqui, tá? O Sudeste paraense, tá? A mesorregião do Marajó. É bom que se diga que a mesorregião do Marajó não é a ilha do Marajó, ela pega uma parte continental, que envolve a microrregião de Portel. Nós temos essa região aqui, rosa, pastel, que é o que chama de Baixo Amazonas, onde fica Santarém. E nós temos o sudoeste paraense e sudeste paraense. Sudoeste aqui nessa cor meio lilás e o sudeste paraense laranjado. Então essas são as 6 mesorregiões paraenses. Tudo bem? Essas mesorregiões, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são divididas em 22 microrregiões. Então, esses nomes aqui são o nome das microrregiões, que normalmente ele é formado pelo município mais importante daquela microrregião. Não esqueça, vimos há pouco que o Pará tem 144 municípios. Então, esses 144 municípios estão diluídos nessas microrregiões, 22, que formam as 6 mesorregiões. Então, por exemplo, a mesorregião sudoeste paraense é formada por 2 microrregiões, a microrregião de Itaituba e a microrregião de Altamira. Vocês têm o material, né? Vocês têm um caderno onde tem os mapas todinhos para você visualizar e colocar isso na sua mente, tá? Olha o que o Instituto OCP cobrou na prova de delegado. Né? Prova de delegado que foi realizada esse ano. O Instituto OCP colocou assim: de acordo com o IBGE, o estado do Pará é oficialmente dividido e subdividido em. Então, dividido em 6 mesorregiões, e essas mesorregiões são subdivididas em 22 microrregiões. Essa questão foi alternativa A. Então, uma questão para delegado da Polícia Civil do nosso estado cobrou a informação das meso e microrregiões. Tudo bem? Então, o Pará é dividido em 6 meso e 22 microrregiões. Tá? Então, letra A. Então, olha a letra B, 2 mesorregiões. Letra C, 5 mesorregiões e 32 micro. Quer dizer,
Eles foram colocando alternativas que fogem à informação correta. Tá bom? Vamos ver uma questão que eu elaborei para o aprendizado de vocês, tá? Olha essa questão aqui, né? De acordo com a realidade geográfica do estado do Pará, o teu programa pede a realidade geográfica do nosso estado, assinale a alternativa correta. Então vamos gradativamente vendo o erro de cada uma alternativa dessa, até para a gente chegar na correta. O Pará é cortado pela linha do Equador, certo? Faz fronteira com Guiana e Suriname ao norte e Mato Grosso e Goiás ao sul? Não. Faz fronteira com Mato Grosso, mas Goiás não. O estado de Goiás fez fronteira com o Pará no passado, mas depois que ele foi dividido e a parte norte dele se transformou em Tocantins, o Pará deixou de fazer fronteira com Goiás. Então, letra A está errada porque está Goiás bem aqui, na letra A. Tudo bem? A letra B. No Pará predomina um relevo de planície e o ponto culminante do estado é a Serra do Acari, com 906 metros, localizada no sudoeste. Olha, não falei disso, mas nós vamos já voltar lá no material, que eu vou te mostrar uma informação aqui, que a Serra do Acari, tá? Deixa eu voltar aqui. A Serra do Acari, ela fica... O ponto mais alto do nosso estado, ele fica aqui no norte, tá? Que é exatamente onde faz parte o Planalto das Guianas. E aí vamos ter aqui nessa região noroeste o ponto mais alto do nosso estado, tá? Ponto mais alto do nosso estado. Então, a letra B está errada porque diz que o ponto mais alto está no sudoeste, está no noroeste, tá? Letra C, formado por 144 municípios, dividido em 22 micro-regiões e 6 mesorregiões, até aqui está tudo certo. O Pará é o terceiro maior estado do Brasil? Não, nosso estado é o segundo, só perde para o estado do Amazonas. E aí, por eliminação, você chegaria na alternativa D. Além do litoral de mais de 500 quilômetros banhado pelo Oceano Atlântico, o Pará abriga a maior ilha fluvio-marítima do mundo. Então, a questão 6, a gente está numa sequência desde a nossa primeira aula. Questão 6, alternativa correta, D de dado a questão 6. Tudo bem? Você vai buscar lá no cadernão, que eu disponibilizei no formato digital para vocês, essas informações vocês têm detalhadas lá. Tá? E aí vamos ver alguns dados da economia do nosso estado. Tá? Alguns dados da economia paraense. Tá? O nosso produto interno bruto, eu peguei dados aí de 2019, tá? Como eu falei, a banca OCP, ela não cobra nada assim do ano atual, nada noticioso, tá? E aí, por exemplo, esse dado aqui tão excelente para essa banca. O produto interno bruto paraense em 2019 se mostrou em 161 bilhões, tá? O Pará, nesse caso, é a 11ª maior economia do Brasil, tá? Mesmo assim, nosso estado responde por apenas 2,2% de todo o PIB do país, né? Embora ele seja o estado mais rico da região norte, né? Ele responde por 43% do PIB da região norte. Significa dizer que todos os outros estados, 6 estados, respondem por 57%.
Então, o Pará responde por quase metade, né? Como nós já vimos que o Pará é a maior população, então ele é a maior economia, né? Última informação aqui desse rol, maior economia e maior mercado da região norte, tá? Então não somos o maior estado, mas somos a maior economia e o maior mercado, certo? Qual a característica da nossa economia, né? A economia do nosso estado, ela se destaca no contexto por ser uma economia forte, né? Relativamente diversificada. Relativamente por quê? Porque, embora nós tenhamos uma economia dividida pelos 3 setores da economia, que seria uma economia multissetorial, nós temos uma economia que boa parte se concentra na questão da mineração e na questão da economia primária. Nosso estado é muita soja, é muito gado, é muito minério de ferro, bauxita, entre outros. Tá? Então, como está escrito aqui, a economia paraense é concentrada na área da indústria extrativista, isso aqui é principalmente a indústria mineral, a agropecuária, nós temos muito gado bovino e búfalos também. Na parte de agrícola, nós temos muita soja. E aí, comércio e serviços. Tá? Comércio e serviço, principalmente nas grandes cidades, principalmente em Belém. Fazendo uma distribuição da economia ou do nosso PIB pelos 3 setores, tá? O setor primário ele abriga 13,8%, o secundário, que é a indústria, 25%, e o terciário, 61%. Tá? Terciário é o comércio e o serviço. Todo o primário e o secundário eles vão descambar no terciário, porque é lá que vai ser vendida esses produtos. Né? Então, a economia do nosso estado é baseada no tripé: minério, agronegócio e comércio. Tá? Minério, ferro, alumínio, ouro, cobre. O agronegócio com destaque para a soja e para o gado. E o comércio. Tá? Comércio principalmente nas grandes cidades, principalmente em Belém. Né? Então, coloquei algumas imagens aqui para vocês visualizarem, né? Muito minério, isso é uma imagem da área de exploração de Carajás, onde fica a mina de Carajás, exploração de milhões e milhões de toneladas de ferro anualmente, né? O nosso estado tem muita soja. No caso da mineração, se destaca os municípios de Paraupebas, Canaã dos Carajás, Oriximiná, com muita bauxita. Né? E no caso da soja, que vem crescendo muito no nosso estado, o destaque é Paragominas, que é o maior produtor de soja do estado. Para falar de comércio, a gente lembra a nossa cidade, que tem uma economia altamente concentrada no comércio e serviço. Para vocês terem uma ideia, na região metropolitana de Belém, quase que 90% do emprego formal é realizado no setor terciário, comércio e serviço, né? Que é a força do nosso município. A nossa cidade não não tem muitas indústrias, que seria o setor secundário, e a nossa cidade, a região metropolitana, não tem uma força de setor primário. Então, a força econômica de Belém e região metropolitana é o setor terciário, o setor de serviços, tá? Agora, o setor de serviço não é para exportação. As nossas exportações, que eu estou mostrando aqui nessa tabela, vocês vão ver que a nossa exportação ou nossas exportações são dominadas pelos minérios, tá?
você vai ver que de 20 bilhões de exportações, quase mais de 9 bilhões foi ferro, que é o item 1 dessa lista. Tá? Em segundo vem outros minérios de cobre. Em terceiro vem alumina, né? Então só aí dá em torno de 12 bilhões das exportações paraenses, só nesses três primeiros quesitos aí. Tá? Em quarto aparece a soja, mas depois vem minério de novo e depois boi vivo. Então, se você observar esta relação, você vai ver que as nossas exportações são dominadas pelos minérios e com algum destaque para a soja e o gado, como eu falei. Então, no quesito exportações, a nossa economia é dependente desse minério, em primeiro lugar, e também da soja e do gado, tá bom? Vamos ver uma questão aí que aborda a economia, né? Esse ano a OCP fez o concurso da Polícia Civil. Essa questão caiu para o cargo de investigador, né? E percebam aqui, olha, a questão foi de 2021, tá? E eles colocaram dado de 2019, tá? E perguntaram assim: no ano de 2019, o estado do Pará alcançou a maior taxa de geração de empregos formais da região norte. O destaque se deveu ao setor D. Qual foi o setor que se destacou? Aí vem letra A, serviços, letra B, navegação, letra C, construção, letra D, automação e letra E, extrativismo. Ora, embora o Pará tenha força no setor extrativista ou de setor secundário, industrial, indústria extrativista, esse setor ele gera poucos empregos. Como eu falei há pouco, o setor que gera a maioria esmagadora do emprego no Pará, e até no Brasil e no mundo, é o setor terciário, que é o setor de serviço, né? O que é que você vê muito no nosso estado, no nosso município? São muitas lojas, muitos shopping, educação, saúde. São os maiores geradores de emprego. Então, essa questão aqui, a alternativa correta dela é a letra A. Setor de serviço, seguido pelo setor de comércio, que é o setor terciário. Então, o que é setor terciário? Setor de comércio e serviço. Você olhar para o lado, para os seus amigos, para os seus familiares, para você, aonde o paraense, no geral, é empregado? A grande maioria é no comércio e no serviço. É o setor de segurança, é a prestação de serviço, médico, educacional, estético, né? E, em segundo lugar, o comércio. Então, embora o Pará tenha uma economia de base extrativista, são setores que não geram muito emprego. Então, nessa questão, você não teria dúvida de marcar a letra A. Setor de serviço, seguido do setor de comércio, que, como eu falei, é o setor terciário. Tudo bem? Passada essa parte de economia, vamos ver alguma coisa assim dos aspectos naturais, porque quando a tua prova fala em geografia, quando o teu programa fala em geografia, não pode deixar de fora os aspectos naturais. A banca cobra muito isso. E aí vamos começar falando do clima, tá? O clima paraense, né? Eu coloquei um mapa de clima aqui do Brasil. É bom que se diga que está a geografia do Brasil também, e aí você já vai ver os climas no Brasil, né? Mas se a gente pegar o Pará aqui, o nosso estado, você vai ver que o nosso estado tem dois climas. O amarelo, a maior parte é o clima equatorial, tá? Tá bem aqui, olha. Equatorial, maior parte.
e tropical, que é esse rosa aqui, que é o centro do Brasil, mas pega o sudeste paraense, a ilha do Marajó, olha, e o noroeste. Então, o que, que você deduz? O equatorial é a maior parte, a maior mancha do Pará, você vê que pega o Amapá aqui também. E o tropical, aqui no sudeste, noroeste e Marajó. Então, o clima dominante no nosso estado é o equatorial e alguns trechos de tropical. Esses dois climas eles são marcados por muitas chuvas, são climas quentes. Ora, se a nossa região tem muita água, esse calor excessivo, todos os dias vai fazer com que a água evapore, forme as nuvens, caia de tarde na forma de chuva, tá? Sendo que o equatorial é mais chuvoso que o tropical. O equatorial é o mais quente, então ele é mais chuvoso. Então, o clima dominante na Amazônia é o equatorial, com chuvas abundantes. O tropical, ele já tem um período de menor quantidade de chuvas. O equatorial chove o ano todo. Embora tenha um período de maior incidência de chuvas, que é no verão, no final do ano, o equatorial é chuvoso durante todo o ano. Então, quais as características dos climas na Amazônia? São climas quentes, chuvosos, úmidos, principalmente o equatorial. Tudo bem? Relevo paraense, né? O relevo paraense, assim como o relevo amazônico, já observando a classificação mais recente de relevo, né, é que é um relevo dominado por planaltos, né, e depressões. Tá? A planície é uma fina faixa, tá, que margeia o rio Amazonas, né, fazendo uma análise geral do relevo do nosso estado. Durante muito tempo se pensou que a Amazônia fosse uma gigantesca planície, mas não. A planície é a menor parte, tá? Guardem essa informação. E aí, exatamente, o Planalto das Guianas vai mostrar as regiões mais altas. Nós vimos naquela questão que o ponto mais alto, culminante do nosso estado, está aqui no extremo norte. E o ponto mais alto do Brasil está aqui, olha. Nessa região aqui, o Pico da Neblina. E nós vamos ver o ponto culminante aqui no Pará, chamado Serra do Acari, essa região aqui, olha, que tem 906 metros, fica aqui no extremo noroeste do Pará. Tá? Uma outra região relativamente alta do nosso estado é a Serra de Carajás, que chega aí a mais de 700 metros de altitude, mas o ponto mais alto é aqui na Serra do Acari, no extremo norte, município de Oriximiná, aqui, e chega a 906 metros. Essa informação está lá naquela questão, está sendo cobrada lá naquela questão 5, se eu não me engano. Hidrografia, vamos para a hidrografia, tá? O nosso estado é um estado que tem uma hidrografia muito rica. É o estado que tem o maior volume de rios, a maior densidade de rios gigantescos. Né? O rio Amazonas, ele deságua no Pará, na foz que faz fronteira aí com o Amapá também, né? Então, o rio Amazonas, a parte que tem mais água é essa parte final dele aqui. Aqui no Pará nós temos o rio Xingu, que é esse rio que corta o Pará praticamente bem no meio, que é outro rio gigantesco, o rio Tapajós, no oeste paraense, o rio Tocantins-Araguaia,
onde fica a hidrelétrica de Itacuruí. Aqui em Altamira fica a hidrelétrica de Belo Monte, além de milhares de rios. O nosso estado tem um volume de água muito grande, daí ser um estado de muitas chuvas, né? Tem que verificar também a questão da poluição que vem afetando esses rios, a importância desses rios para a navegação, para a geração de eletricidade, para a economia das populações ribeirinhas na pesca, para a pesca industrial. Nosso estado tem na pesca uma das suas forças econômicas, né? O litoral paraense é muito rico, a região tem uma área de manguezais muito grande. Então, esse aspecto aí hidrográfico, nosso estado é bastante rico, tudo bem? Vamos continuando na questão da vegetação, atenção para a vegetação, que quando essa parte cai, ou quando cai numa prova a parte natural, normalmente eles cobram a parte de vegetação, ou é a parte mais recorrente, tá? E aí sempre se fala da floresta amazônica, tá? Mas vamos lembrar que o nosso estado, quando se fala de vegetação, a floresta amazônica é dominante, mas não é só floresta que tem no nosso estado. O nosso estado tem muitas áreas de savana, que é o que chama no Brasil de cerrado, tá? Cerrado, que é uma vegetação arbustiva, médio porte. Tem aqui no Marajó, aqui no Baixo Amazonas, no sudoeste paraense. Esses trechos laranjados são todos trechos de savana ou cerrado. Além de que o nosso estado tem áreas de campos naturais, tá? Essas áreas verdeadas aqui, verde claro, são áreas de campos naturais, tá? E ainda temos a vegetação litorânea. O nosso estado tem uma faixa de manguezais muito grande. Então, no Pará, embora domine a floresta amazônica, esses trechos aqui verdes, né? O Pará tem outras vegetações, campos naturais, savana ou cerrado, e também áreas de vegetação litorânea, tudo bem? Ponto importante é que a floresta amazônica, que alguns chamam de pulmão do mundo, e isso é uma informação errada, né? Porque a floresta, embora produza oxigênio de dia, consome esse oxigênio à noite. A floresta amazônica tem uma importância porque ela é um grande estoque de carbono, tá? E aí ela é importante pela biodiversidade, ela é importante para o equilíbrio climático do mundo. Se esse carbono for liberado, vira gás carbônico, vai gerar aquecimento global. E um ponto que você precisa saber é que a floresta amazônica se divide em 3 níveis ou 3 degraus de floresta, e isso cai em prova. Cai em prova, né? Então, seriam os 3 degraus da floresta amazônica. A parte mais baixa chama Igapó, que é aquela parte alagada. Principalmente os estudiosos fora da nossa região chamam de pântano. Não é um termo muito comum na nossa região, mas o Igapó é aquela parte alagada. Todo o tempo está alagado, mesmo na época de seca do rio. A parte mais alta, que chama terra firme, exatamente por ser a parte que não inunda, você vai ver aqui na imagem que a linha de cheia não atinge a terra firme. E aquela parte intermediária, entre o Igapó e a terra firme, que é o segundo degrau, a mata de várzea, que é aquela parte periodicamente inundada. Então, são 3 degraus da floresta amazônica, o mais baixo o Igapó, o mais alto a terra firme. Entre o Igapó e a terra firme, a várzea, tá?
E aí tudo é Amazônia, mas você tem pequenas diferenciações nessa região. Eu coloquei essa imagem aqui, que faz um resumão desses 3 degraus da floresta amazônica. A terra firme, que é a mais alta, a várzea, que é a intermediária, sofre enchentes periódicas, e o igapó, que é aquela parte constantemente alagada. Isso cai muito em provas de concurso, tá? Vocês vão poder ler, isso está no cadernão e esse slide também vai ser repassado para vocês, tá? Ainda no aspecto natural, para encerrar, eu vou fazer alguns comentários sobre os solos da Amazônia, tá? Você quiser anotar, isso é muito importante. A Amazônia tem uma floresta muito rica, muito exuberante, mas a maioria dos solos da Amazônia são solos pobres, tá? Então, informação importante, a maioria dos solos amazônicos são solos pobres. Pobres em que sentido? Quando se fala de solo, nós estamos falando de camada agricultável. Então, nós estamos falando de pobre no sentido de nutrientes. A maioria dos solos amazônicos são solos ácidos, são solos com muito alumínio, muito ferro, e aí eles são pobres em nutrientes. Professor, como uma floresta gigante vive num solo pobre? As condições ecológicas da Amazônia, ela propiciam com que a própria floresta realize um processo de reciclagem daquelas folhas que caem ali sobre o solo, formando um adubo natural da própria floresta para adubar este solo. Então, a floresta aduba o seu solo. Quando cai uma folha de uma árvore sobre o solo, as condições de clima, de micro-organismo, de calor, umidade, vão propiciar com aquela folha, aquela fruta se decomponha muito rapidamente, se transformando num humus, que é um adubo natural. Então, a Amazônia, no geral, tem solos pobres. Algumas manchas, o solo de várzea, por exemplo, é um solo relativamente adubado pela cheia dos rios. O solo do Igapó é um solo ácido porque ele está encharcado. A água decompõe e forma o ácido úmico. A maior parte da Amazônia, e isso é até importante no aspecto da vegetação, a maior parte da Amazônia é a terra firme. É bom que se diga que a terra firme é a parte mais alta, a floresta chega até 60 metros. Então, a várzea, que é uma das menores partes, é relativamente adubada, mas a maior parte, no Pará, chega a mais de 80%, é terra firme, que é o solo típico pobre da Amazônia. Muitas das vezes embaixo da floresta tem areia, ou tem um solo argiloso, ou um solo, aquela famosa pissarra. Tudo bem? Coloquei esse mapa de solo apenas para ilustrar, mas os solos, no geral, da Amazônia são latossolos pobres em nutrientes. Tudo bem? Então a gente encerra essa parte de aspectos naturais, tá? Olha uma questão aqui da OCP de 2017, vamos ver o que eles cobraram, tá? A OCP em 2017, dá uma olhada aqui, tá? A OCP em 2017 disse assim: o Pará, uma das 27 unidades federativas do Brasil e o segundo maior estado do país, é reconhecido por apresentar grandes riquezas naturais. Sobre o Pará e suas características naturais, como eu disse, né, assinale a alternativa correta. Então, a OCP, ela cobra dessa forma. A prova dela é uma prova de conhecimentos gerais. Volto a falar. Vamos ler a letra A. A grande riqueza do nosso estado pode ser explicada pela sua imponência, pois o estado apresenta uma área de aproximadamente 2,1 milhões de quilômetros.
O nosso estado tem 1,2 quilômetros. E ainda diz assim, se fosse um país, seria o sexto maior país do planeta. Ora, ele quer dizer que a riqueza está ligada ao tamanho. O Amazonas é maior que o Pará, mas o Pará é mais rico que o Amazonas em recursos naturais. Então, o tamanho não é documento. O tamanho, ele pode ser importante se naquele espaço tiver recursos. Então, a letra A está fora. A letra B é a correta, né? A Serra de Carajás, presente no Pará e associada ao Grande Carajás, representa uma das principais fontes de minério de ferro e manganês presente no Brasil. É bom que se diga que muita gente pensa que em Carajás só tem ferro, mas em Carajás tem vários minérios, tá? Vários minérios. Vamos ver a letra C, o erro da letra C, tá? Devido principalmente à influência da zona de convergência intertropical no noroeste do estado, há predomínio de vegetação de caatinga. Nosso estado tem caatinga? Não. Caatinga é no Nordeste, né? Nós vimos que o nosso estado tem predomina a floresta amazônica, tem pequenos trechos de campos naturais, de savana, etc. Tá? Então pode ter alguma espécie de caatinga, mas quando ele coloca a palavra predomínio é para não ter dúvida. Então caatinga é no Nordeste. E olha o que diz a letra D. Apresente seu território as regiões Apresente seu território predominantemente, ou seja, predomina as regiões fitoecológicas, fito quer dizer vegetação, tá? De savana e estepe. O que predomina no Pará? Predomina a floresta amazônica. Tem savana, que é o cerrado? Tem, mas é pouco. Estepe seria uma vegetação rasteira, né? Então, errado, porque o que predomina no Pará, no território paraense, é a floresta amazônica. Então, questão 8, que é a alternativa correta, B de bola. Eu trouxe mais uma informação importante aqui, que a OCP também pode cobrar de você, que são os dois símbolos do nosso estado, tá? A nossa bandeira, tá? É o vermelho, que representa a força do povo paraense, as revoltas, o sangue derramado, assim como na bandeira, como no brasão, tá? Assim na bandeira como no brasão. A banda em branco representa o rio Amazonas e a linha do Equador que corta o nosso estado. E a estrela Spike é a estrela que representa o nosso estado na bandeira do Brasil, a única estrela acima da faixa Ordem e Progresso, tá? O brasão do nosso estado, ele apresenta a águia guianense, que reflete a nobreza do povo do Pará. O vermelho, novamente, a força, as lutas do povo paraense, a estrela, né? E aí, no brasão, aparecem ramos de árvores, de vegetais da nossa região. No caso, a seringueira, ramos de seringueira e, né, do cacaueiro também, que representam duas plantas, dois vegetais importantes na história da nossa economia, tá? No brasão do nosso país aparecem folhas de café, tá? Já no brasão do nosso estado aparece a folha do cacaueiro e também da seringueira. E ainda tem no nosso brasão um slogan, um lema, um mote, né?
Sub lege progredium, que quer dizer que sob a lei progredimos. Então, o lema do nosso brasão mostra que o povo paraense é um povo que cumpre as leis. Pelo menos é o que diz essa legenda. Tudo bem? E aí, para a gente encerrar, vamos ver mais duas questões que vão completar 10 questões nessas duas primeiras aulas. Tudo bem? Olha, a OCP cobrou aqui uma questão sobre o brasão do nosso estado. Então, percebam aqui, tá? O que a OCP mostrou aqui na questão de 2018? Mostrou e cobrou. O Pará é um dos maiores estados do Brasil, então percebam que eles sempre batem e lembram disso. Se eles colocam no comando de uma questão, é porque eles podem cobrar como conteúdo na outra. O Pará é um dos maiores estados do país, símbolo de riqueza cultural e natural. No ano de 1903, então, olha daqui de quando é nosso brasão. Foi criado o brasão, o escudo de armas do Pará, pela Lei Estadual número 912. Sob esse brasão, assinale a alternativa correta. Então está aqui o brasão que eu mostrei há pouco para vocês, a águia, o lema, as folhas, né? Aí o que a OCP cobrou? Letra A. O vermelho faz menção à influência comunista e ao sangue derramado dos paraenses na Guerra de Canudos? Não. O vermelho faz menção à força do povo paraense. Né? A gente pode pensar na cabanagem, que foi uma revolta popular. Tá? Letra B. A banda em branco faz menção à linha imaginária do Equador, que corta o Estado? Essa é a alternativa correta. Tá? Vamos ver as outras alternativas. Letra C. Os ramos de café e pau-brasil? Não. Os ramos são da seringueira e do cacaueiro. Tá? Letra D. O condor? Não, é uma águia. E a letra D ainda diz: o condor representa a nobreza portuguesa no Brasil. Não. Letra E. A estrela representa a riqueza mineral de Carajás? Não. Carajás, enquanto região mineral, foi descoberta final dos anos 70. E o brasão é de 1903. Então, quando o brasão foi criado, nem se imaginava, nem sabia que ia ter Carajás. Então, não é letra E, alternativa correta, B de bola. A banda em branco faz menção à linha do Equador. Assim como na bandeira, também no brasão. Tá? E vamos para a nossa última questão, tá? Só para que fique claro para vocês, a OCP também cobra história. E essa questão da prova de investigador de 2021, tá? Foi perguntado assim, na verdade, essa questão foi essa questão não foi para investigador, foi para escrivão. Mas ela perguntou assim: dentre as revoltas populares e sociais que ocorreram no norte do Brasil, uma delas envolveu diretamente a província do Grão-Pará. Então, qual a revolta popular que ocorreu no Pará? Foi a Balaiada? A Balaiada foi no Maranhão, se não me engano. A Guerra de Canudos foi no Nordeste também. A Sabinada foi na Bahia. A Guerra dos Emboabas não foi na nossa região. E aí só sobra para você a alternativa C, a cabanagem, que é uma revolta que a história do nosso estado é marcada por essa revolta, né, no período de 1835, mais ou menos. Explodiu na nossa região a cabanagem. Né? Mas você vê que é nitidamente uma questão de história. Tá? Então, eu trouxe essa questão aqui para vocês visualizarem que a história também é cobrada
embora para quem tenha uma formação, um conhecimento mínimo, não são questões difíceis. Tudo bem? E aí, com esta questão e com esta imagem do símbolo da nossa associação, eu encerro a aula por aqui, né? Qualquer dúvida você pode mandar no chat, depois, ainda que seja depois, a gente vai responder, né? A gente agradece aí o canal Pororocacabana, onde está instalada o nosso curso, onde a gente está publicando as nossas aulas, e a gente vai dando continuidade em outros momentos, tá? Eu sou o professor Walter Soares, e essa aula está dentro do preparatório da ASCOMPA, que é a Associação dos Concurseiros do Estado do Pará. Obrigado